Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que grande oportunidade é essa que Deus nos dá de conversarmos nessa manhã de quinta-feira, dia 16 de junho de 2016. Nessa manhã, quando eu estava prestes a levar a Thalita para o trabalho e a Sofia para a creche, eu fiquei pensando o que eu vou refletir com os irmãos hoje. E daí veio uma mensagem do meu amigo Wilson, lá do Rio de Janeiro, propondo, sugerindo que a gente conversasse sobre Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu falei, ótimo, que veio na hora certa. Vamos pensar sobre isso hoje mesmo. E é isso que eu gostaria de propor como reflexão para vocês nesse dia. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que diz esse texto nos dois versículos. É interessante como Paulo começa isso quando ele disse para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, porque com certeza isso faz alusão, isso tem o seu paralelo em Jesus. Jesus é aquele que apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Tanto falando do ponto de vista literal, porque ele se sacrificou, por isso que ele disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. É por isso que Jesus na ceia disse: Este é o meu corpo que é entregue por vós. Olha que interessante. É o sacrifício por vocês. E Jesus entendia que sacrificar-se pelos outros era se sacrificar a Deus. Fazer pelos outros era como fazer a Deus. Por isso, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Vem logo depois de amar a Deus sobre todas as coisas, porque daí João vai ter essa ideia ampliada, né, de que é impossível amar a Deus e odiar o seu irmão. Como você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? Então, essas duas coisas estão linkadas. Servir a Deus é servir ao próximo. Deus é servido no próximo, Deus é amado no próximo. Portanto, apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é apresentar o seu corpo como uma forma de serviço ao próximo, ao outro. É apresentar as suas mãos como dispostas a trabalhar e a carregar o outro, a levantar o outro, a fortalecer o outro. É você apresentar os seus pés como um instrumento que lhe guia, que lhe faz caminhar na direção de quem está sozinho, de quem está abatido, de quem está à beira do caminho, de quem está necessitando de companhia, mas não possui ninguém ao seu lado. É você usar a sua cabeça, sua mente, dar toda atenção àquele que precisa de atenção, é usar os seus ouvidos para ouvir aquele que está precisando ser ouvido, precisando de alguém que lhe dê o carinho necessário naquele momento de dor, de angústia. É usar os seus olhos para enxergar quem precisa da sua ajuda, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, é apresentar a sua boca como um instrumento de conselho, exortação, instrução, ajuda, ensino, da sã doutrina, da verdade, da sinceridade, da transparência, como instrumento do amor. Então, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é, antes de tudo, apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável no outro, para fortalecer o outro. Foi isso que Jesus fez o tempo todo enquanto esteve aqui na nossa dimensão. Ele acolheu, ele ouviu, ele foi instrumento de cura, de restauração, de ensino, de exortação. Então veja, faça o paralelo de Jesus com a nossa vida.
dentro da nossa relação, dentro da nossa realidade, dentro da nossa profissão, como podemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você é do lar, você pode fazer os serviços da casa como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você pode servir aos seus filhos, ao seu esposo. Você que é marido pode servir a sua esposa, aos seus filhos, ajudando, fortalecendo uns aos outros. Você que exerce a profissão de professor, de padeiro, de motorista, de policial, seja qual for a sua profissão, você é um empresário, você é um vendedor, você é um caixa de supermercado, você é um atendente no escritório, você é um instrutor de aulas de carro, por exemplo, para tirar a habilitação, seja qual for a sua profissão, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto racional. Então, o culto a Deus não demanda mais aqueles formalismos e rituais que antes havia. O culto a Deus é essa atitude racional de apresentar-se a si mesmo como solução ou parte da solução do problema do outro, da necessidade do outro, da angústia do outro. É apresentar a si mesmo como disponível para o outro. É não fechar as portas porque não quer ser incomodado. É se deixar incomodar pelo problema do outro. É se deixar angustiar pela necessidade do outro. Interessante isso. Na época que eu me converti ao Evangelho, falava-se muito desse texto no contexto de apresentar o corpo como sacrifício a Deus, no sentido de que quando estava tocando música lá na comunidade, nos dias de culto, etc e tal, você ser capaz de dançar, você ser capaz de levantar as mãos, você ser capaz de se ajoelhar e não ter medo do preconceito das pessoas. Veja o que transformaram o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no nosso tempo. Chamavam isso, e ainda chamam em alguns contextos de comunidade, de adoração extravagante. Adorar extravagantemente é você ser capaz de, num dia de culto, se curvar, levantar as mãos, em alguns contextos, dançar. Veja em que a gente reduziu o Evangelho. A gente reduziu o Evangelho a uma busca pessoal, particular, individual, que nunca tem a ver com o próximo, mas sempre com a nossa relação mística com Deus, como se Deus estivesse sendo cultuado quando as nossas mãos se levantam na direção dele. Veja como o Evangelho de Jesus é muito mais profundo. Você não vai ver Jesus nesse tipo de adoração. Você vai ver Jesus no tipo de adoração que serve o outro, que ajuda o outro. E é por isso que a gente tem essas instruções de maneira tão clara nas Escrituras. Ou seja, para você amar a Deus, você tem que amar o próximo. Para você servir a Deus, você tem que servir o próximo. Para você, de fato, fazer alguma coisa que agrade a Deus, você tem que olhar para a sua relação horizontal com o mundo, com as pessoas. E é isso que vai determinar. Tanto que, se você estiver apresentando uma oferta financeira e você sabe que tem algum irmão contra você, vai lá, resolve primeiro esse negócio e depois vem e apresente a sua oferta. Essa é a recomendação de Jesus. É por isso que em outro texto vai dizer que se você está sendo um opressor para a vida da sua esposa, as suas orações de nada valem diante de Deus. Porque a gente tem que resolver essas questões do ponto de vista da horizontalidade, que isso interfere completamente na nossa relação com Deus. Paulo vai continuar dizendo:
Não se formatem a este mundo, não se conformem a este século, não se deixem amoldar aos interesses dessa vida, não se permita ser acachapado pelos objetivos ínfimos, vãos e totalmente vazios e totalmente temporários do presente século, da presente ordem deste mundo. Pelo contrário, sejam transformados pela renovação da vossa mente. Se avalie constantemente. Permita que as suas crenças sejam julgadas todos os dias. Permita-se avaliar o que você é e o que você está se tornando, para ver se de fato você está se tornando mais parecido com Jesus, ou se os seus interesses estão mudando de característica, de configuração, e você está se afastando daquilo que em Cristo nós temos como essência e como objetivo de vida. Só se transformando pela renovação da nossa mente é que a gente pode experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente se fecha na nossa mente, quando a gente se enclausura, quando a gente petrifica os nossos dogmas, as nossas crenças, os nossos pensamentos, não se julga mais, não se avalia mais, não se permite passar por avaliações constantes de renovação do entendimento, a gente não consegue, quando a gente petrifica a mente, a gente não consegue experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Por isso a importância de se manter aberto. Por isso a importância de você estar flexível a autoavaliações, a conversas, a reflexões, porque é isso que vai te dando a capacidade de perceber que caminhos na vida você está tomando. Se as suas decisões estão em conformidade com a vontade de Deus, ou se você está seguindo um caminho segundo o seu próprio ventre, os seus próprios apetites, as suas próprias vontades, que muitas vezes são egoístas, egocêntricas e que te levam a caminhar para uma vida totalmente oposta ao que Jesus propôs. Então, apresente o seu corpo. Durante esse dia, meus irmãos, vocês terão várias oportunidades de apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não ignore tais oportunidades. Não ignore as necessidades das pessoas que vão passar por você nesse dia. Não ignore mais, se você perceber, tome iniciativas na direção daqueles que necessitam da sua ajuda. É assim que a gente se sacrifica pelo outro. É assim que a gente apresenta o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional. Essa é a religião que o Pai entende como pura e imaculada. É o serviço ao próximo, com amor, com toda a empatia, sem segundas intenções, sem interesses perversos por trás disso. Eu gostaria de fazer uma oração por nós. Senhor, nos ajude nesse processo de viver, de existir, de se manifestar na vida, nas relações, nas dinâmicas que o Senhor mesmo criou no universo. Ajuda-nos a enxergarmos as oportunidades que estão diante de nós. Ajuda-nos a termos a coragem de quem não se omite, de quem não se acovarda, de quem não se torna indiferente à necessidade alheia por estar buscando outras coisas. Pelo contrário, que nós tenhamos a sensibilidade como nós vemos a sensibilidade no teu Filho Jesus. A sensibilidade de alguém em meio a uma multidão consegue ouvir a voz de um cego que está clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A sensibilidade do teu Filho
de enxergar um homem que subiu numa árvore e está procurando te ver, e no meio de uma multidão o Senhor o contempla, conversa com ele e come na casa dele e proclama a salvação na casa dele. Dá-nos a capacidade de enxergar essas oportunidades e a gente vivenciar essas experiências de amor, de misericórdia, de compaixão. Não nos deixe nos tornarmos monstros na terra, Pai. Não permita que a gente se bestialize com as nossas escolhas. É a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, apenas lembrando vocês que amanhã, sexta-feira, é o dia que eu vou fazer aquilo que nós fizemos na semana passada, as perguntas e respostas. Então, deixa aí a sua pergunta relacionada a qualquer uma das coisas que a gente comentou nessa semana nos devocionais. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Segunda-feira a gente falou sobre o atentado contra a boate lá em Orlando. Falamos sobre atentados em nome de Deus, não é? Terrorismo em nome de Deus. Nós falamos também sobre o amor ao mundo, nós falamos também sobre a liberdade. Hoje nós estamos falando a respeito do sacrifício vivo, santo e agradável. Então, se você tem alguma dúvida, algum testemunho para dar sobre qualquer uma dessas coisas, amanhã, então, no áudio de amanhã, eu vou citar essas perguntas, vou tentar respondê-las e nós vamos tratar. Eu também vou tentar descrever o testemunho de vocês, tá? Amanhã nós vamos fazer diferente. Eu não vou dizer o nome completo de vocês, mas eu vou citar o primeiro nome de quem me escreveu perguntando ou testemunhando isso ou aquilo, tá bom? Um abraço para vocês e, se Deus quiser, a gente se vê amanhã. Um abraço.